E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou revisar aqui a última parte da aula de hoje, porque eu vi que vocês ficaram confusos, ficou estranha, ficou ruim a explicação usando o Excel, tá? Eu tinha feito à mão antes, depois eu quis improvisar na hora da aula e usar o Excel, mas não ficou legal, então eu vou refazer os cálculos aqui para vocês e vou disponibilizar, tá? Então, vamos retomar assim, o problema do início para ficar claro. O que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui um sistema de freios, tá? Onde eu aplico uma força P, aqui eu até esqueci de colocar, mas o valor dessa força é de 200 newtons. E eu quero saber se o cabo vai aguentar, se vai dar tudo certo. Então esse aqui foi o que a gente já fez o começo desse problema na aula passada, tá? Tudo essa parte aqui que eu estou mostrando a gente já fez. Então com essa força aplicada, eu precisava descobrir qual era a força no cabo, tá? E se o cabo ia aguentar ou não. E foi dado algumas informações, por exemplo, essa aqui que está de vermelho, né, que é a tensão, a carga última no cabo. Ou seja, foi feito um ensaio de tração, eles esticaram esse cabo aqui, tracionaram ele para ver até que ponto ele aguentava. E ele aguentou 5.301,5 newtons antes de romper. Tá? Quer dizer que ele aguenta 5.300 newtons, só que, por medida de segurança, é claro que você não vai trabalhar com uma carga desse tamanho, podendo o cabo do freio arrebentar, né? Então, foi estabelecido um coeficiente de segurança, que é esse CS aqui, de 10. Com isso, a gente pode calcular a carga admissível de projeto. Então, dividindo esse valor por 10, 530 newtons. Quer dizer o quê? Que, apesar dele aguentar 5.300 antes de arrebentar, no meu projeto eu tenho que fazer de conta que ele só vai suportar 530. Tá? Esse é o meu limite. Beleza, feito isso, a gente voltou para o problema, né? Lembrando que esse P aqui vale 200. Fizemos a conta, isso tudo está gravado em vídeo, está no YouTube. Vocês têm acesso aí à última aula que eu disponibilizei no Google Class. E nós chegamos então à conclusão que a força que vai resultar aqui no cabo é de 500 newtons, tá? Então se eu aplicar 200 aqui em cima, vai sair 500 aqui embaixo devido aos braços de torque. Com esses 500, o que era a próxima etapa do cálculo, tá? Eu tenho então que o cabo vai estar sujeito a uma força de 500 e que é admissível que eu tenha uma força de 530. Então eu estou com uma carga de trabalho menor do que a carga admissível, certo? Para calcular a tensão admissível, né, a tensão ADM aqui, a tensão admissível, o que nós fizemos? Nós pegamos a carga admissível, que é o 530, e dividimos pela área. Tá? A área está calculada aqui, a área de seção transversal do cabo, esse cabo tem 3 milímetros de diâmetro. Então está feito aqui o cálculo. Tá? Aí o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, calculamos isso, nós obtivemos então 75.000 Pascal. Tá? Aqui está faltando um zero. 75.000 Pascal. Isto daqui dá 75 milhões de Pascal, né? 75 milhões ou 75 MPa aproximadamente. Quer dizer o quê? Esse cabo resiste a uma tensão, né, uma tração de 75 megapascal, já usando o coeficiente de segurança de 10, né? Na verdade ele aguenta 750, mais 75 é o que a gente vai usar no projeto. Ok? Aí o que acontece? Bem, é necessário entender o que vai estar acontecendo com o material quando for aplicada uma carga desse tamanho. Uma carga de 530 newtons, que vai resultar aí nos 75 megapascal. Agora o livro traz uma outra informação, que é o ensaio de tração. Tá? Então o ensaio de tração está mostrado aqui, eu plotei os dados no Excel. O ensaio forneceu as seguintes informações. Essas aqui que eu estou deixando agora de azul, tá? Que era o quê? A carga, que foi inserida no objeto, né, no cabo, e a deformação. Então, por exemplo, apliquei 200 newtons, ele esticou aqui um centésimo de milímetro, né? 400 newtons, 2 centésimos de milímetro, e assim por diante. Essa aqui, então, é a carga, e essa aqui é o delta, a deformação, tá? O P e o delta. Aliás, aqui é P e delta. Aí o que acontece? É interessante a gente saber a deformação específica, quanto que ele aumentou em função do comprimento, tá? Então, o que é a deformação específica? É a divisão da deformação, do delta,
pelo comprimento inicial do cabo. E o comprimento inicial do cabo era 300 milímetros, então 0,03. Então eu peguei esse número, dividi por 0,3. Peguei esse número, dividi por 0,3. Peguei esse número, dividi por 0,3, tá? Isso aqui, o nosso epsilon, é a nossa deformação específica expressa em milímetros por milímetros, tá? E aqui a tensão em megapascal. Como que eu obtive o valor da tensão? Eu peguei a carga e dividi pela área, tá? A área de seção transversal do fio. A área do fio está aqui calculado, ó, é 7,07. Então, dividindo a carga pela área, vocês vão obter esses valores aqui de pressão, né? De tensão. Só que vai dar em pascal. Para ficar mais fácil, eu dividi por 1000 aqui, por 1 milhão, né? Porque daí o resultado já aparece em megapascal. Ok? Então, está aqui a tensão em megapascal. Aqui do ladinho já está o gráfico, onde eu plotei o diagrama de tensão e deformação para esse sistema. Então, observe que ele tem um trecho aqui que é linear, e depois ele tem, né, começa aqui as outras etapas do comportamento do material, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter escoamento, né, nesse trechinho aqui, a gente vai ter aqui o encruamento, depois a gente tem estricção, até chegar aqui no finalzinho, que é a ruptura. Então, isso aqui, a tensão vai de 0 até quase 800 megapascal, tá? Só olhar na tabela aqui que a gente vê os valores exatos. Então, ela começa com 0 e termina com... O valor mais alto é 750 megapascal aproximadamente, tá? O valor mais alto colocado. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte... Eu quero saber, no problema, qual vai ser o tamanho do delta, qual vai ser a deformação do cabo quando eu aplicar essa tensão aqui de 75 megapascal, tá? Então, eu poderia simplesmente vir aqui na tabela e procurar 75 megapascal. Só que se você olhar no gráfico, ó, eu tenho um primeiro ponto que é 0 megapascal, depois 28, depois 56, depois 84. Quer dizer, pulou 75 aqui, né? Eu não tenho esse valor. Só que, se você observar bem, aqui no começo do gráfico, até passado aqui quase em 300, o comportamento do gráfico é linear. Olha só, eu tracei aqui o gráfico, agora pegando só esses pontinhos aqui. Ó. Cadê? Só clicar aqui em cima, que vai mostrar para vocês. Ó. Só peguei aqui da tensão igual a 0 até 113. Então, observe que nesse trecho, o comportamento da tensão em relação à deformação é absolutamente linear, tá vendo? Né? Então, nós vamos fazer agora uma interpolação de pontos para a gente descobrir qual é o valor intermediário. Por quê? O valor que eu quero está aqui no meio, é 75, mas eu não tenho o valor do 75, tá? Eu tenho só o valor do 60 e o valor do 80. Então, eu vou achar aqui o valor fazendo uma interpolação linear. Então, foi nesse ponto que eu parei na aula, porque... O que eu fiz na aula? Eu quis inventar a moda, eu coloquei aqui a linha de tendência e o resultado não bateu com o livro, ficou ruim aqui, esse trecho da aula ficou confuso. Então eu vou mostrar como fazer, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou pegar dois pontos de referência, que é o ponto imediatamente antes do 75 e o ponto imediatamente depois do 75, tá? Então, nós vamos guardar esses valores aqui, até vou copiar ele aqui, e vou trazer para o PowerPoint esses aqui que estão de vermelho. Vamos abrir um espacinho aqui para a gente fazer a conta. Ó, eu até vou recortar para ele vir com a formatação lá do Excel e ficar mais fácil de visualizar, né? Quando eu colo no PowerPoint, ele deforma um pouquinho ali a formatação. Então, trazendo aqui para o Epsilon, trazendo aqui para o PowerPoint, o que eu tenho? Ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou representar isso graficamente, que eu acho que vai ficar muito mais interessante para vocês entenderem. Então, eu vou fazer aqui um eixo que representa a tensão e outro eixo representando a deformação, tá? Como vocês viram ali, o comportamento de um em relação ao outro é linear. É uma coisinha mais ou menos assim, tá? Então, vou representar aqui de preto esse gráfico aqui e vamos inserir os valores, né? O que são os valores? Ó, eu tenho aqui um primeiro ponto, que eu peguei já de vermelho ali, né? Um primeiro ponto, deixa eu colocar tracejado, que daí fica bonitinho, vocês vão conseguir identificar melhor aqui.
Olha só. O que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar o valor da tensão e o valor da deformação, né? Vamos inserir aqui, ó. O primeiro ponto que eu tenho lá é a deformação de 0,12348. Esse valor aqui, tá? E a tensão aplicada para que houvesse aquela deformação específica foi de 56,6 MPa. Certo? Assim fica mais fácil de a gente fazer a conta. E o próximo ponto, digamos que ele seja lá no final, que eu vou pegar, é o 84, né? Aqui, ó. A deformação dele, é o outro ponto ali de vermelho, é aquele 0,13. Tá? Tem 3 zerinhos, isso, certinho. Enquanto que a tensão aplicada era de 84,9. Então, ó. O valor que eu estou procurando, como vocês sabem, é intermediário. Ele não é nem aquele nem o outro, é um 75, então é um valor que está mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, quando a tensão for de 75 MPa, que é a minha tensão admissível para o material, eu quero saber qual vai ser o valor desse cara aqui, ó, da componente x dele, né? Da coordenada x, melhor dizendo. Qual vai ser o valor dele? Esse 0,13 eu vou por aqui, tá? Para ficar mais fácil. Aqui, esse valor aqui é o que eu vou chamar de x. Tá? Então, quando vale 53, dá 0,8. Quando vale 84, dá 0,13. E quando for 75, vale x. Então, é isso que a gente vai usar para fazer essa interpolação, tá? Então, agora eu vou abrir outro slide, vou copiar essa figura ali, só para a gente fazer umas continhas, tá? Ó, observa o seguinte, eu vou copiar isso aqui como imagem. Aí, daí fica tranquilo, dele não deforma, né? Ó, o que vai acontecer aqui, pessoal? O que é técnica para a gente descobrir esses valores, tá? Isso aqui é uma reta, né? Então, o coeficiente angular dessa reta é o mesmo para todo mundo aqui. O que significa isso? Significa o seguinte. Significa, por exemplo, que se eu dividir o ΔX pelo ΔY para qualquer intervalo aqui, o resultado tem que ser o mesmo, porque a inclinação não muda, né? Ó, o θ, o ângulo desse negócio, ou a tangente desse... Bom, esqueça o ângulo, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui uma caixinha, vou colocar ela assim e vamos deixar ela semi-transparente para usar como destaque aqui, ó. E sem contorno. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu pegar esse intervalo aqui, ó, em x, deixa eu aumentar a transparência. Vou mudar a cor dele para vermelho, fica mais fácil de enxergar. Se eu pegar esse primeiro intervalinho aqui, ó, em x, ou melhor, vamos pegar esse intervalo aqui, ó, que seria o meu ΔY, tá? O valor que ele aumenta quando vai de 56 para 70. Então, o meu ΔY, no fundo nós vamos dividir ΔY por ΔX aqui, tá, pessoal? Variação em y por variação em x. Quem que é minha variação em y ali naquele caso? É 75, que é o valor final, menos o valor inicial, que é 53,6. Tá? Isso aqui é o valor do meu ΔY. Eu vou dividir aqui agora pelo ΔX. Quem que é o ΔX? É o intervalo correspondente aqui embaixo. Para aquele ΔY, eu tenho esse ΔX aqui. Ó. O valor final mede x e o valor inicial vale 0,12348. Esse cara aqui. Tá? Isso aqui, no fundo, está me dando a inclinação dessa reta tangente, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar agora outra inclinação. Eu vou pegar esse intervalo grandão aqui, ó, 84,9, esse maior aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou dividir o ΔY, que é 84,9,
Deixa eu pegar aqui e colocar entre parênteses, para ele ficar mais fácil de dividir. 84,9 menos 53,6, tá? Esse é meu ΔY. Agora eu vou dividir isso pelo meu ΔX. Quem que é meu ΔX? É o 0,00013 menos 0,00008, tá? Se você fizer isso, você vai ficar com a seguinte equação. Ó, ignorando o ΔY e o ΔX lá, que eu usei só como referência, né? Você vai ficar com essa equação aqui, ó. Ó que interessante. Vamos resolver essa equação aqui, ó. Vou fazer menos etapas aqui só para não tomar muito tempo de vocês, tá? Já estou com o cálculo pronto aqui no papel. Essa parte aqui de cima... Aliás, eu vou direto pro resultado, né? Essa conta vocês conseguem fazer depois lá. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, isso aqui vai dar 1,13 vezes 10 a menos 4, aproximadamente, tá? Se eu colocar o valor exato aqui, vai ficar assim, ó. 0,1231125. Deixa eu ver se tem mais casas decimais. Não coloquei, tá? O que é esse cara aqui, pessoal? Esse cara é o valor do nosso epsilon, é o valor do x aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui agora, ó. Esse valorzinho aqui é o valor do x aqui de baixo. Quer dizer o quê? Que quando a tensão de cisalhamento for a tensão normal média for de 75 megapascal, eu vou ter uma deformação específica desse tamanho aqui, né? Dá um pouquinho mais de 1 milésimo. E para que serve isso? Isso serve para eu finalizar meu problema, que é calcular o delta, tá? O que é o delta? Ó, a gente tem a deformação específica, quer ver? Ó? A equação dela é assim. A deformação específica é, por definição, o delta, né, que é a deformação real, dividido pelo L, pelo comprimento inicial. Se eu substituir os valores aqui, vocês vão obter o valor do delta. Vocês vão conseguir calcular o valor do delta. Então, no lugar do nosso epsilon, colocamos aqui o número que a gente acabou de descobrir, e no lugar do L0 a gente coloca os 300 milímetros, tá? Então, com isso a gente vai achar o delta. É só passar o 300 para lá multiplicando, esse delta dá 0,00337 milímetros, tá? Então, essa aqui é a deformação do nosso cabo, quando eu submeter ele à tensão admissível, né? A tensão que eu me propus a usar no projeto. Quer dizer o quê? Que esse cabo praticamente não vai deformar, ele vai deformar 3 milésimos de milímetro. Então, isso é bem pouquinho e o projeto é seguro, né? Então, é só mandar bala. Tá, pessoal? Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro. Desculpem atrapalhar durante a aula de hoje e a gente se vê na próxima segunda. Um abraço.